é bem interessante aí para relatar também um pouquinho da história dele, né? E aí o que que acontecia, né? Como ela maltratava ele, e ele começou a ver, né, a mãe dele desencarnada, né? E aí o que acontecia? Então, para ele, o único consolo que ele tinha ali naquele momento era quando ele tinha essa oportunidade de ver a mãe dele, né? E aí, inclusive, a mãe dele sempre falava para ele, né, para que ele tivesse paciência, para que ele tivesse resignação e fé em Jesus, né? Então, a gente vê o quão era elevado também esse espírito aí, né, que gerou o nosso Chico, né? E aí, então, aconteceram várias situações, né? Uma delas a gente destaca que uma das irmãs dele, né? Ela teve uma ferida, né? E aí a madrasta pediu não, né? Falou para ele lamber a ferida e ele se sentia injustiçado, né? E aí quando ele encontrou a mãe dele, né? A mãe dele orientou ele, né? Justamente a estar lambendo a ferida para que ela se acalmasse, né? Porque de uma certa forma aquilo ali iria estar curando, né? E aí ela ia ficar em paz com ele, né? Não ia mais perturbá-lo aí. Então foi um episódio que aconteceu, tá bom, na vida dele. E é o que aconteceu. Mais para frente, o pai dele acabou se casando, né, com uma nova pessoa. E aí eles tiveram mais filhos, né? Só que a madrasta era uma pessoa de muito bom coração, né? Essa nova madrasta aí do Chico. E aí ela pediu, né? Na verdade, ela exigiu que todos os outros 9 filhos, né? Do primeiro casamento do marido dela, eles voltassem a morar com eles, né? Fossem reunidos ali. E é o que aconteceu. Nessa época que aconteceu essa oportunidade, né? Deles voltarem ali a estarem juntos, né? O Chico começou a estudar, né? Porque a madrasta achou conveniente, né? Que ele começasse a estudar. Só que aí o que aconteceu? Ele para de ver a mãe dele. Então a gente vê o quê? Que a mãe dele realmente era o consolo dele, né? Já que ele passava por aquela situação ali de adversidade, né? De maus tratos pela madrinha dele, né? Anteriormente. E aí ele para de ver a sua mãe, né? O que aconteceu? A mediunidade, né? Porque Chico era nosso médium, né? Então, o que acontecia? Nesse momento, ele não sabia, né? Quando ele era criança e tal. E aí, essa mediunidade dele, o fato de ver espíritos, de ouvir, né, o que acontecia? Isso causou muito problema para ele, tanto na escola como na igreja, porque o Chico, no primeiro momento, ele era muito católico, né? Os colegas dele também acabavam ali tirando sarro, né, e tudo mais. Então, essa mediunidade dele, no início, né, na sua infância, foi bem desafiador, né, esse momento para ele, já que ele era julgado, né, inclusive o pai dele começa a pensar em interná-lo, né, por quê? Porque justamente ele se sentia nessa questão do desconforto do filho estar vendo, né, os espíritos aí. E aí, como ele era católico, né, o padre na época aconselhou, né, a que o pai não fizesse isso, não internasse o Chico, né, e aí sugeriu para ele só que tirasse os livros que ele estava lendo demais, né, fantasiando demais, então era para tirar os livros que ele estava lendo, e que se ele se dedicasse a um trabalho, né, e aí foi o que aconteceu então. E aí ele passa a trabalhar numa fábrica de tecidos. Em seguida, ele parou de estudar, né, e mudou de trabalho, ele virou caixeiro de venda. E aí o que acontecia? Mesmo ele sendo católico, ele continuava ali, né, manifestando a sua mediunidade. Inclusive, no filme a gente encontra algumas situações, né, dele com o padre, né? E aí o que acontece? Aos 17 anos dele, ali na adolescência, né, ele perdeu a sua madrasta. E aí o que aconteceu? Teve uma das irmãs, né, das irmãs por parte da madrasta com o pai dele, que ela apresentou um caso de processo obsessivo, né? Então a gente não teve essa aulinha ainda, né? Quem tá no Conheço Espiritismo, mas assim, só para a gente resumir, o que é obsessão? É uma influenciação espiritual que a gente acaba atraindo por conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? E aí então foi um caso desse, né? De obsessão aí
com uma das irmãs do Chico. E aí o que aconteceu? Nesse momento, ele foi orientado por um amigo dele a então estudar o espiritismo. Então, quando que o Chico teve esse primeiro contato? Olha lá, 17 anos, tá bom? E nesse período todo ele vendo, né? Vendo, conversando. Imagina só, né, gente, a situação, né, para uma criança, né, não saber lidar, não saber o que estava acontecendo, né? E aí o que acontece então? Ele fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? E recebeu mensagens da sua mãe, que era para ele sendo orientado, né, a sempre estudar as obras ali do Kardec, que a gente estudou na aula passada, né? E cumprir com os seus deveres, né? Era essa orientação que ela dava ali para ele, né? Então ele volta ali a receber mensagens da sua mãe desencarnada. E aí ele começa, então, a psicografar. O que, que é a psicografia, né? Para quem está começando aí na nossa doutrina, que não sabe ainda, né? A psicografia, no caso ali do Chico, né? Era uma das mediunidades mais marcantes dele, né? Visto que ele teve vários tipos de mediunidades manifestadas, né? Então, o que acontece? Ele recebia, né, a mensagem do espírito, tá? E aí ele escrevia essa mensagem. Então, o que acontece? Que é importante a gente deixar claro. Os livros que foram escritos, todos os livros que ele psicografou foram ditados pelos espíritos. Então, o Chico, ele funcionava como um instrumento, como uma ponte, né, entre o plano espiritual e o plano material. Isso a gente chama de médium, de mediunidade, tá bom? Então, graças a essa mediunidade dele, né, que é a psicografia, a gente tem aí, depois a gente vai ver alguns livros dele que ele ajudou aí, né, psicografando, tá bom? O primeiro livro que ele psicografou foi esse daqui, ó, Parnaso do Além Túmulo, né? Então, o que foi? Foi uma publicação de vários poetas, né, que já foram encarnados aqui na Terra, né, mas que já tinham desencarnado, então ele fez essas psicografias, né, e aí publicou-se essa obra. Pensa só, né, a crítica que ele não deve ter recebido, não é mesmo? E aí, ele também tinha um problema de catarata, né, nos olhos dele, e esse problema sempre acompanhou ele a vida inteira, tanto é que as fotos que a gente encontra dele, muitas são de óculos, né, porque ele tinha essa dificuldade, certo, nos olhos. Só que os espíritos orientaram ele a tratar com os médicos da Terra, né, porque os espíritos não iriam influenciar nesse sentido, né, para ele ter esse acompanhamento aí da medicina terrena, tá bom? Bom, em 1931 aí ele teve encontro, né, com o mentor dele. Então, assim, todos nós temos um mentor. O que é isso? É nosso anjo da guarda, né, popularmente falando. E aí, o Chico, ele teve esse contato, né, com o seu mentor que chama-se Emmanuel, né? Mais para frente, ele descobriu que o Emmanuel foi, né, o personagem lá no nosso livro que a gente estuda do há 2000 anos, o senador Públio Lentos, né? E aí que ele teve depois uma nova encarnação, né, que eu não vou falar agora, porque ele é de outro livro, né, de outro curso que a gente faz, né? E aí, então, como padre, tá? E aí, então, ele tem esse encontro com Emmanuel, né? E o Emmanuel informa para ele, né, que se ele quisesse, né, exercer esse, digamos assim, essa orientação, essa atividade, essa proposta que ele veio, né, ele teria que ter três situações, né, ele tinha que ter um compromisso, e aí ele tinha que ter disciplina, disciplina, disciplina. Então, vou mostrar no videozinho para vocês aqui, que é um pedaço do filme, tá? Opa! Então, era essa a missão dele, né? Desde que ele tivesse disciplina, 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 ele ia começar a entender, né? E divulgar aí a mensagem da nossa doutrina, tá bom? Então, esse encontro aconteceu ali nessa represa, tá? E aí, então, a gente retratou isso aí no videozinho para vocês terem uma noção, né? E aí, o que acontece, então? Ele topa, né?
E aí ele continua atendendo os necessitados das pessoas que precisam, porque as pessoas vêm do país inteiro, do mundo inteiro, né, atrás dele, das suas mensagens, dos seus conselhos, né, querendo mensagens dos parentes, dos amigos que já desencarnaram, e ele continuou sempre fazendo essa missão, né, depois a gente vai ver um pouquinho do outro lado do trabalho que ele praticou também, né. E ele sempre recusou presentes, tá? Então, ele nunca aceitou nada de ninguém. Depois a gente vai ver aí o que ele orientava para as pessoas que queriam presenteá-lo, tá bom? Ixi, não sei o que aconteceu aqui, riscou aqui. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que ele era atacado, né, pelos críticos encarnados, né, dos jornais e tudo mais, ele também era, infelizmente, né, influenciado ali dos espíritos, obsessão, né, tentando atingi-lo com fluidos, tentando ele, né, mas a gente sabe ali que ele tinha toda essa evolução, esse comprometimento, né, para que isso evitasse ao máximo. Então, assim, às vezes até podia acontecer, mas ele acabava se blindando ali, né, por conta do próprio trabalho que ele fazia de caridade, de ajudar, né. Então, vamos lá. Ele passou depois, né, que ele foi caixeiro de venda, depois ele passou a trabalhar como funcionário público no Ministério da Agricultura também, né, e ele psicografou mais de 400 obras, isso até o fim dos anos 90, e em 1970 ele participou de programas de televisão, um desses programas é o Pinga Fogo, não sei se vocês já ouviram falar, né, então ele teve várias aparições nesse programa, onde eram questionados, né, várias situações aí sobre esse lado de lá, né, e outros assuntos também, tá bom? Então, ele teve essa importante contribuição, né, de tentar divulgar a mensagem aí da nossa doutrina, a mensagem do Cristo, né. E ele desencarnou quando? Em 30 de 6 de 2002, né, ele sempre falava que ele ia desencarnar num dia que todos os brasileiros estivessem felizes, né, e aí todo mundo falava, mas não tem como, né, todos os brasileiros estarem felizes, né, em um dia só. Isso aconteceu quando? Quando o Brasil conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo de futebol, né, e ele desencarna nesse dia, quando todos os brasileiros estavam felizes, tá bom? Bom, aqui um pouquinho da prática da caridade, que foi outro excelente trabalho, brilhante trabalho que ele exerceu, né, não só da psicografia, né, da divulgação das mensagens, mas o que ele fez? Todos os livros que foram psicografados por ele, né, ele cedeu os direitos autorais, então ele não recebia nada por isso, e esses direitos autorais foram cedidos a quem? As instituições e organizações sociais espíritas também, tá? Não aceitava os presentes, né? E sempre ele falava: ajude o primeiro necessitado que você encontrar, né? E ele também, gente, fazia várias visitas de auxílio, sempre ajudando, mesmo com a saúde debilitada, que a gente sabe que não foi só o problema dos olhos que ele teve, né? Então, ele sempre ajudava nos hospitais, nos presídios ele sempre ia ouvir, né, os presidiários, nunca julgar, né? Fez o trabalho também em asilos, em bairros de periferia também, né? Inclusive numa ponte lá em Uberaba, ele fez esse trabalho que continua até hoje, né? Um dos trabalhos dele aí, graças a essa divulgação dele, a essa proposta dele na prática da caridade, tá bom? Bom, e agora eu quero chamar para vocês aqui, né? Nada mais do que a gente ouvir aqui quem teve um contato direto com ele, né? Imagina só que bagagem, que experiência, né? Muito bacana que ele vai estar relatando aqui o seu Carlos, né? Que teve essa oportunidade de estar convivendo aí com o nosso querido Chico. Seu Carlos, conta pra gente, seu Carlos, o que o senhor, assim, mais chamou a atenção da vida do Chico? Conta Bom, pra gente. é o seguinte, eu realmente convivi, quer dizer, tive muitas experiências com ele desde 1970. Desde junho de 1970 foi quando eu estive visitando ele, ocorreram fatos interessantes e que poderei narrar também. E aí ele... Bom, eu não sou palestrante, né? Mas
são tantas as ocorrências. O que eu gostaria de dizer é que, inicialmente, eu gostaria de dizer a todos vocês que eu parabenizo com vocês de quererem aprender a doutrina espírita, porque com 74 anos, eu gostaria de dizer também que os 4 bisavós do Luciano eram espíritas, porque eles eram meus avós, e eu visitava-os em São Paulo, em São Caetano, Santo André, e eles eram espíritas, então a gente tinha essa possibilidade de já acessar a doutrina espírita desde criança. Os anos passam, meus pais também continuam espíritas, a gente muda para Campo Grande, e um fato interessante, a gente mudou para Campo Grande em janeiro de 1979, janeiro de 1959, foi quando também o Chico mudou de Pedro Leopoldo ele mudou para Uberaba. Então, o primeiro encontro, bom, vou falar então sobre o primeiro encontro, depois você vai perguntando, a gente vai falando. O primeiro encontro foi assim, eu estava frequentando uma casa espírita em Campo Grande e tinha alguma coisa que eu não estava achando muito interessante, achava que tinha algumas dúvidas, e, de repente, eu pego um carro do meu irmão, eu não tinha carro, pego um carro do meu irmão, saio à noite, no entardecer, no escurecer de Campo Grande, e vou a Uberaba. Era o mês de junho de 1970. Chego lá, preciso encontrar com ele para ter alguma orientação. Eu pensava em falar com ele 3, 4 minutos, bastaria para mim. Foi uma trajetória difícil, porque era um sábado, quando eu cheguei lá, eu saí daqui 6 horas da tarde, de Campo Grande, cheguei em Uberaba às 5 da manhã, num Fusquinha, fui para uma pensão, e lá ficamos, eu tinha ido com mais 2 amigos meus, um espírita, outro não, nós estávamos em 3, e aí, chegando lá em Uberaba, eu disse na pensão, olha, quando for 7 horas, nos chame que nós precisamos sair. E aí isso aconteceu, 7 horas, o pessoal do hotel chamou a gente e fomos tentar localizar Chico Xavier. Foi uma maratona, ia para um lado, para o outro, ia na frente à casa dele. Resumindo bastante, num determinado momento que estávamos parados do outro lado da rua, do portão da casa dele, sai um senhor de lá de dentro, que era o senhor Wicker Batista, sempre trabalhava junto com o Chico. Eu desço do carro, vou em direção a ele e informo que eu preciso falar com o Chico. E ele, sentindo talvez a própria espiritualidade facilitando, ele disse assim, olha, vai 11 horas da manhã no Cine São Luís, tem uma gincana aqui em Uberaba, quem conseguir levar o Chico Xavier lá já vale ponto. E são 2 equipes, e uma das equipes conquistou a possibilidade do Chico estar lá. Então, 11 horas nós vamos estar saindo de lá, você chega, na hora que ele estiver saindo do saguão, você esteja no saguão, fale com ele, naquela hora eu vou estar junto, pergunte para ele ali e pronto. E assim foi. Estávamos lá de plantão praticamente, e aí vem vindo o seu Chico Xavier com o seu Wicker. Eu paro na frente dele, cumprimento, explico o meu problema rapidamente. Ele me dá a seguinte orientação: olha, Carlos, deixa um pouquinho de lado a religião, aguarde um pouco mais, vai arrumar uma namorada, casa, depois nós vamos voltar a falar. E aí, então, voltei para Campo Grande, ele deu outras instruções também, mas essa foi o fundamental. Eu vim para Campo Grande e fui tocando a vida. Mas o lance mais interessante não foi isso daí. Esse foi o preâmbulo para o fato mais inusitado. Então, eram 11 horas, eu falei, bom, para os meus colegas, vamos, já seria umas 11h30 aproximadamente, quando ficamos livres para sair almoçar, aproximadamente. Vamos pegar o carro, vamos almoçar no restaurante já na saída de Uberaba, porque assim fica mais fácil para a gente já ir embora logo.
Estávamos num dos últimos postos lá de Uberaba, almoçamos e fomos perguntar para o pessoal do posto qual o melhor caminho para voltar para Campo Grande, que naquela época não tinha, nós estávamos viajando sem mapa, não tinha GPS. Os mapas, quando a gente via, era algum que tinha nos postos de gasolina, mas normalmente nos de estrada, nas cidades quase não tinha. E eu queria saber para que lado eu iria, se o caminho que eu vinha era melhor, ou se teria que ver um outro caminho. Aí procurei saber no posto, eles disseram para mim, ó, não temos nenhuma informação, você volta mais para o centro da cidade, tem um posto lá, você pergunta para eles, quem sabe eles têm. Eu voltei mais para o centro da cidade, procurei no posto, eles disseram, não tem, você só vai conseguir isso na estação rodoviária. Lá você vai conseguir informação nos ônibus ou com os taxistas de lá. E aí, pronto, já voltamos praticamente quase no centro da cidade, que era a estação rodoviária. E lá o pátio era enorme. Então, eu estacionei o carro numa rua lateral lá, mais distante, e falei para os meus amigos, olha, vocês vão nos guichês das empresas de ônibus e eu vou falar com os taxistas, para a gente já mais rapidamente termos um rumo pela estrada, se vai ser a mesma que nós viemos ou se tem alguma outra melhor. Eles foram para lá e eu fui para os taxistas. Mas do ponto dos táxis até os guichês dos ônibus, era um acimentado grande lá, dava uns 80 metros, não tinha nada, era só um pátio enorme, tudo calçado, tudo de concreto e tal. E eu fui, conversei com o taxista, ele me falou, não adianta você procurar outra coisa, é a estrada que você veio, é a melhor, pronto. E o pessoal começou a sair também de lá dos guichês, vinham vindo. E esse espaço era de uns 80 ou 100 metros, aproximadamente, que tem ali. Na hora que estamos mais ou menos no meio do caminho, era um sábado, à tarde já, não tinha ninguém na rua, ninguém para lá dentro, tudo parado e tal. Um homem vem andando na minha direção sozinho, o homem mais difícil de se encontrar, de poder chegar perto dele, sempre foi assim. E ele veio andando na minha direção. Eu parei, fiquei impactado. Chico Xavier andando na minha direção ali, chegando já perto de mim. Aí eu cheguei, mas o senhor aqui? Ele falou, é. Aí eu fiquei sem saber o que falar. Ele falou assim, aquele carro lá é seu? É. Então você vai me levar em casa. Fomos andando e o Fusquinha foi mais ou menos a 10 quilômetros por hora. Conversamos muito, chegamos lá, desci do carro, conversamos mais ainda, despedimos, viemos para Campo Grande. E ele afirmou, olha, nós vamos nos encontrar mais vezes. Só isso. Passados uns dias, eu recebo na minha casa, pelo correio, um livro com dedicatória dele, que eu tenho até hoje aqui em casa. Começou aí o encontro com Chico Xavier. Qual que era esse livro, seu Carlos? Alma e Coração. Foi editado pela editora Pensamento. Um dia eu posso mostrar para vocês, ou o Luciano levar para vocês, se vocês tiverem uma reunião para vocês verem. Começou aí o grande momento da minha vida. Isso tem 50 anos. Então, vocês possam imaginar o que aconteceu nesses 50 anos. Foram muitas coisas. Então, amanhã, por exemplo, nós vamos ter uma reunião, uma live, vamos assim dizer, né, com a vivência espírita da cidade de São José dos Campos, e vai ser transmitido por vários emissores de web TV, inclusive o Recanto da Prece. Será um programa de 2 horas, e a gente vai falar só sobre Chico Xavier essas 2 horas. E eu mandei um extrato de alguma coisa que a gente poderia falar, e hoje eles me avisaram o seguinte, que não vai ser possível o programa de 2 horas para falar todos os assuntos. Talvez nós vamos ter uns 3 ou 4 programas para poder conversar sobre os temas que a gente direcionou para eles. Mais ou menos isso daí. Tem alguma outra pergunta? Seu Carlos, e de todas as vezes que o senhor encontrou com ele, o senhor sentia uma energia, um magnetismo diferente, assim?
Igual, por Ah, exemplo, quando a gente vai na casa espírita, né? Quando a gente chega na sim. casa espírita, a energia a gente sente que está diferente, né? Em relação ao lado de fora, né? O senhor sentia isso do Chico também? Isso, pode ficar na tela, não tem problema, não. Eu sempre senti alguma coisa fora do normal. Foram tantos encontros e tantos acontecimentos, mas eu poderia dizer que a minha esposa, a Beth, ela tem mediunidade mais aguçada, vamos assim dizer, né? Mais sensível. Então, a Beth sempre ela fica muito emocionada, ficava muito emocionada quando a gente encontrava com ele, quando a gente conversava com ele. Uma das vezes, ele segurou na mão da Beth, estava nessa viagem, a minha irmã Maria Aparecida, que é tia do Luciano, estava o Dalvi dos Santos, que é aqui de Campo Grande, também do nosso grupo, estava mais a Constância do Centro Espírita, lá com o Laurentino, nós estávamos em 5 pessoas. E a Beto foi fazer uma pergunta para ele, no Centro Espírita que ele foi visitar, que era lá do Centro Espírita que tem junto ao Hospital do Fogo Selvagem. E lá ele ficou segurando a mão dela e durante meia hora ele ficou conversando com ela e eu também ali junto e as instruções que a Beth queria saber, as dúvidas que tinha, chegou uma hora que eu falei para ele assim, eu falo para ela que está tudo certo, mas ela não acredita em mim, ela queria ouvir do senhor, agora que o senhor deu as informações que eram as mesmas que eu estava passando para ela, então agora vai sentir mais calma. Então, a Beth isso, quando era encarnado, já se emocionava, mas depois que ele desencarnou, então, a sensibilidade da Beth e da presença do Chico é quando ele se aproxima de nós. Quando ele se aproxima de nós, então, ela se emociona muito. Vou narrar aqui um fato simples, mas são tantas coisas para falar, mas vou falar um fato bem simples que ocorreu este ano. No começo do ano, nós estávamos com as nossas reuniões de domingo pela manhã, a gente tem um culto do Evangelho domingo pela manhã com um grupo pequeno, são mais familiares, né? Pequeno aqui que a gente faz uma reunião. Então, eu aqui em casa com a Beth, o Luiz Fernando na casa dele, o Diego na casa dele, cada pessoa na sua casa, tinha pessoa também de Colônia, na Alemanha, que participa em todas as reuniões nossas, de Jane Coslar, do Grupo Espírita Cantinho do Chico. Nós estávamos assim, durante a reunião, só estou eu e a Beth está do meu lado esquerdo, e a Beth começa a se emocionar demais, e se emocionou muito. Então, eu não tenho tanta sensibilidade, eu pensei comigo, o Chico está fazendo uma visitinha rápida aqui em casa. É o que eu pensei, porque é a dedução lógica. Mas fiquei quieto, né? Quando terminar a reunião, talvez eu fale para as pessoas, talvez eu não fale, porque tem coisas que às vezes não pode falar, tem coisas que não dá para falar, né? Então, terminou a reunião, tudo normal. Antes de eu falar qualquer coisa, o Luiz Fernando tem mediunidade de psicografia e também de vidência. Então, o Luiz Fernando termina a reunião, ele fala para todos nós que estávamos no Zoom, né, na tela do Zoom, ele fala assim, preciso falar uma coisa para vocês aqui. Ô, Carlos, teve um momento aí que na sua casa, o Chico estava do lado da Beth, eu vi ele durante um tempo em pé do lado da Beth, vocês estavam sentados os dois assim, mas ele estava bem do lado da Beth, eu vi ele nitidamente. Vocês imaginam, isso foi pelo Zoom, pela internet. Chico, agora, esse ano, desencarnado. Então, quer dizer, aí eu falei para ele e para as pessoas, eu ia talvez até falar para vocês, porque eu sabia pela emoção que a Beth estava sentindo, eu para mim que estaria, mas resolvi ficar quieto, mas você já está falando, então isso é verdade. Então, esses são lances pequenininhos, mas então a emoção é sempre grande. A emoção é grande. Hoje nós tivemos muitas emoções. Mas pode continuar perguntando. Seu Carlos, Eu posso fazer pode uma falar. pergunta? Fala, por favor. Na verdade, são dois pontos que eu queria ver com o senhor. O primeiro Sim. ponto é sobre as cartas que o Chico enviava, né?
nas psicografias, as características dessas cartas de consolo, de apoio, né? Normalmente cartas de filhos para as mães, ou o contrário, né? Tem alguma que o senhor viu, alguma carta que foi muito emocionante, alguma psicografia ali no Grupo Espírita da Prece? Essa é uma pergunta. A outra é falar um pouco do trabalho assistencial que ele faz, né? Até hoje acontece, trabalho social que o Chico desenvolve lá nos sábados, né? Da Sombra do Abacateiro, né? Bom, esse trabalho, vamos começar pelo final, então. A Sombra do Abacateiro, na verdade, é o nome de um livro, né? Porque embaixo do abacateiro eles se reuniam. No período que eu comecei a frequentar mais as reuniões, lá do sábado à tarde, que seria a reunião conhecida como a Sombra do Abacateiro, já era na Vila do Pássaro Preto. Então, formavam-se filas enormes, quilométricas, vamos dizer assim, sempre muito grandes, né? As filas, e ele fazia assistência social e dava sempre um real, era real mesmo já, R$ 1 ou R$ 2, ou umas moedas para todas as pessoas que estavam na fila. E nessa mesma fila a pessoa recebia pão. Todos que estavam recebiam pão. E também tinha os que iam por causa da sopa. Tinha lá a sopa para as pessoas levarem para casa ou se servir lá, mas mesmo levando para casa em quantidade suficiente para a família. Então, esse trabalho, ele perdurou até, acho que até uns 5, 6 anos depois que o Chico desencarnou, ainda permaneceu. Depois, as pessoas que ficaram encerraram esse tipo de trabalho naquele local. Continuam, sim, fazendo distribuição. Eu vi eles da garagem lá do Chico enchendo o carro de mantimentos e sair para entregar. Então, mas não mais no local assim como era antes. Mas ele começou, se vocês verem, tem fotografias dele do passado, que no Natal, as fotografias aéreas que tinha da assistência lá era muito grande, porque muita pobreza, muita carência, né? Os bairros mais carentes de Uberaba. E é um trabalho que isso aí serviu de exemplo para o mundo todo, né? Vocês, por exemplo, nas Concafras, vocês têm esse trabalho assistencial, né? E esse trabalho é um trabalho que foi criado aqui, que a gente sabe, na Concafras, pelo seu Ninfo de Paula Correia, que já esteve até aqui em casa, já dormiu aqui em casa, era meu amigo, eu estive na casa dele, né? Então, lá também teve, mas serviu de exemplo. Todas as pessoas do Brasil inteiro que ia lá e via o movimento como é que era, foi multiplicando. Então, no Brasil, as casas espíritas são os locais de caridade mesmo, de assistência, de trabalho, de valorização da pessoa, valorização da vida. Isso sempre teve. Agora, as cartas psicografadas que a gente presenciou, eu não saberia selecionar uma, por exemplo, né? Eu poderia dizer, eu vou depois mostrar aqui isso aqui, mas eu vou explicar isso aqui, que ele nos mandou. Mas eu presenciei muitas pessoas, porque ficava até 1h da manhã, 2h da manhã, ele recebendo cartas, e depois recebia uma mensagem de Emmanuel. Então, as pessoas ficavam se revezando, cada um falava um pouquinho do tema da noite e tal, e ele recebendo as mensagens. No começo, que eu ia lá, tinha também os receituários, depois parou, né? O doutor Bezerra atendia só pela pessoa que forneceu o nome, já vinha um papel com uma orientação do doutor Bezerra, seja em homeopatia, ou seja com as frases espiritualizantes ou de orientação. Mas as cartas é aquilo que a gente tem visto ultimamente nos vídeos, que as pessoas recebem as cartas, a emoção é muito grande. Há muito choro, porque é uma comprovação de que a morte não existe. A gente pensa que a morte existe, né? Muita gente... Eu me lembro quando eu era criança, meus pais eram espíritas, eu estava lá com uns 5, 6 anos de idade, 7, até os 10 anos, se não me engano,
ou 9 anos, a gente era obrigado na escola e na procissão. Dia de procissão, os alunos tinham tudo ir lá para a igreja, ficava todos os alunos da escola enfileiradinho, tinha que participar da procissão, tinha que assistir lá a missa, tinha uma série de coisas. Não adiantava falar que era espírita, não, que os pais eram espíritas. Falou, não, você está na escola, você tem que ir. E aí a gente observava que existia um projeto do medo, né? Se você morrer, se você não for bonzinho, você vai para o inferno, né? Vai ter um fogo eterno. Então, com o advento da doutrina espírita, de Allan Kardec, foi o Consolador prometido por Jesus. Eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar um Consolador. Quer dizer, nós passamos a saber o que é a justiça divina. Conquanto ainda hoje, muitos segmentos religiosos ainda falam assim, não, eu sou temente a Deus, eu sou temente a Deus. Eu entreguei meu coração para Jesus Cristo. Ele que cuida de mim, porque eu já me entreguei para ele. Quer dizer, a doutrina espírita, respeitando todos os segmentos religiosos, porque no grupo espírita que eu participo, nós respeitamos todos os segmentos religiosos, e no Espaço Chico Xavier, já tem 18 anos, ou mais de 18 anos, que nós recebemos todos os segmentos religiosos de Campo Grande, como se for até um processo de diálogo interreligioso através da arte e da música. Então, o sofrimento que a pessoa tinha quando morria um familiar, quando a pessoa adentra esse conhecimento e estuda, ele vai ver o seguinte, não, o ente querido tinha um corpo, o corpo é de duração limitada. O planeta Terra também é de duração limitada, só que o tempo nós não temos nem condições de avaliar. Mas nós estamos localizados num dos planetas do universo. Então, pensar que se a pessoa não tiver o raciocínio lógico que o Espiritismo nos oferece, o que acontece? Eu queria ter morrido bem pequenininho. Por quê? Porque se eu morresse lá com 2, 3 anos de idade, por exemplo, é o que sempre ouvia falar, né? Ai, morreu, é um Janjinho. Não teve tempo de fazer nenhuma maldade, foi direto para o céu. Ainda tem pessoas que pensam assim, a criancinha morre, desencarna, né? Com tão pouca idade e já está resolvido o problema. A doutrina espírita mostra que nós somos espíritos eternos, né? Então, as cartas consoladoras vêm para nos dar um alento, porque quando a gente fica muito tempo na nossa família, qualquer ente querido que vier a óbito vai ter muita tristeza, vai ter dificuldades, mas quando é espírita, então a gente já sabe que o destino é outro. Nós temos uma outra visão da doutrina espírita, mesmo tendo, e também recebendo cartas, com mais facilidade de receber cartas, porque vão nos centros espíritas. E lá, hoje em dia, quase todo centro espírita tem alguém que tem a mediunidade e pode receber cartas de entes queridos. Mas, por falar de cartas que eu posso ter achado assim mais interessantes, esse aqui é uma fotocópia do original, em que o Chico escreveu aqui, no original, ele escreveu com a própria letra. E ele escreveu assim, queridos amigos, peço-lhes conseguir algumas cópias desta mensagem para serem distribuídas aqui em Uberaba, no nosso trabalho de divulgação, desde que não seja pesado para vocês. Deus os abençoe e recompense. Abraços, Chico Xavier. Quer dizer, ele escrevia essa mensagem aqui, o nome é Minha Mãe, e foi de Azevedo Cruz. Ele recebeu no dia 25 de março de 1990, em Uberaba. Mas essa é de Azevedo Cruz, mas teve também uma de Maria Dolores. Peço, se possível, conseguir algumas mensagens para a gente distribuir aqui em Uberaba e tal. Então, a gente, quando recebia, era uma emoção, porque a gente só sabia das comunicações dos livros, das mensagens ou cartas, assim, através dos livros, né? E nós temos amizade com muitos diretores de doutrina, que editam livros do Chico. Atualmente, nós estamos tendo um contato muito próximo com o Dr. Caio Ramaciotti, que é do GEM, Grupo de Espírita Emmanuel, a editora, né?
que é o Dr. Caio Ramaciotti. Nós estamos em contato muito próximo neste ano. Eu falo muito, porque é muito assunto. Estou à Fernanda, você disposição. tinha uma pergunta, Fernanda. E se mais Era, algum amigo tiver? era isso, era para saber se ele tinha acompanhado algum trabalho de caridade, assim, sem ser as psicografias, né? Do Chico, que você já perguntou. Se alguém quiser perguntar, gente, é só abrir o microfone, né? Para fazer a pergunta aí que o Carlos compartilha a experiência dele com a gente, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso fazer uma? Claro, Celso, fica à vontade. A polêmica do código para enviar a mensagem depois de desencarnado. Qual a opinião dele? Pois não. Celso, eu vou lhe falar a minha opinião, e não, eu sei que nem todo mundo partilha dessa minha concepção. Mas você imagina, Celso, trabalhando com ele em mensagens durante tantos anos, eu comecei a editar mensagens em 1967. Então, eu trabalho na divulgação desde 1967. Então, você faça a seguinte ideia: ele desencarna e ele escrevia para mim cartas de próprio punho. Quando estava encarnado, aí ele desencarna, com o corpo debilitado, ele me escrevia. Depois que não tem mais o corpo debilitado, teria encerrado os nossos diálogos, os nossos encontros? Não, continuaram. Então, um dia me fizeram uma pergunta. Está certo, mais ou menos semelhante à sua. É certo isso de que Chico Xavier não está escrevendo nenhuma carta, nenhum nada? E o Eurípides falou do código, juntamente com o doutor Tarran, né, que é o médico. Então, se as pessoas perguntam assim, está certo essa atitude de dizer que tem um código? Eu diria o seguinte: olha, gente, imagine um Chico Xavier desencarnando. Cada cidade, quantos centros espíritas tem? Uma grande parcela desses centros espíritas já comecei a receber mensagens de Chico Xavier. E aí, o que aconteceria? Iria criar uma celeuma, uma polêmica, iria atrapalhar todo o processo implantado por Allan Kardec, no processo de andamento de conhecimento das verdades através de Kardec e depois continuados por Chico Xavier. Então, era necessário pôr uma espécie de um freio e dizer, não, tem um código, tem um código. E eu diria o seguinte, eu diria a mesma coisa que o Luiz Fernando falou, a gente conversa sempre, inclusive ele almoçou em casa hoje. Eu diria o seguinte, qualquer pessoa pode encontrar com o Chico. É uma questão de sintonia e trabalho. Sintonia, sintonizar com ele. Mas como é que vai sintonizar? A gente precisa ter um trabalho, alguma coisa edificante, em que os nossos benfeitores que estiverem conosco estejam nos apoiando perseverantemente, a gente esteja num trabalho. Então, eu diria que o código serviu e ainda serve para limitar as questões, porque eu moro em Campo Grande, aqui mesmo em Campo Grande, teve uma pessoa, que eu não posso citar nomes, que chegou e levou para mim um boneco de um livro psicografado por um senhor conceituado em Campo Grande. Ele mandou um amigo me entregar um boneco do livro para me dar uma olhada que iria ser editado. Eu falei, mas eu não sou crítico não sou nem crítico, nem juiz de nada. Não, mas ele quer, o médium quer que você leia, que você olhe, que dê sua opinião. Mas insistiu muito. Falei, olha, eu vou dar uma olhada, mas que não pode, às vezes pode não ter valor nenhum, porque quem sou eu para ficar falando sobre uma psicografia de outra pessoa? Eu não tenho autoridade nenhuma para isso. Mas, dada a insistência, eu falei, vou dar uma olhada. Trouxe o livro para casa e fui ler, olhar. E tinha várias mensagens com assinatura dizendo que era de Chico Xavier. Como a gente está lidando com Chico Xavier há tantos anos, eu cheguei e falei, bom, não é Chico, isso aqui não é dele. A mensagem era até relativamente boa, mas não era dele. A gente tem um pouco de sensibilidade depois de tantos anos imprimindo mensagens dele. Falei, não, isso aqui não é dele. O portador levou para a pessoa lá e falou, olha, ele achou que você deve ainda continuar treinando a psicografia, mais para frente pense em editar o livro, mas ainda é cedo. E foi a orientação que eu tinha dado, no caso, né? Mas essa pessoa tem uma titularidade, né? E de uma universidade e tal.
E pensou, não, eu vou editar e pronto. E editou o livro. Depois levou o livro pronto, já lá no local meu de trabalho, lá. Eu vi o livro tudinho. Fazer o quê? Ele vendeu, de certo, alguns livros e tal, mas não tem nada a ver com o Chico. Então, isso eu tive a experiência na minha própria mão. Uma vez eu estava em São Paulo, também vi lá um livro, numa livraria, eu devia ter comprado, depois que passou muitos anos, que eu falei, meu Deus, por que eu não comprei? Um livro que estava lá para ser vendido, e o livro dizia que era de Emmanuel e o médium, um nome que eu não lembro mais, que estava lá, o médium tal, né? E o livro pelo Espírito Emmanuel. E olha, não tinha... quando eu abri o livro, eu falei, mas que é isso aqui, Emmanuel? Nada, que é isso aqui? O Emmanuel, o suposto Emmanuel deles começou assim, eu estou aqui, eu resolvi usar mais um médium da minha confiança, eu não escrevo só pelo médium Chico Xavier, que ele é meu conhecido, meu amigo, eu escrevo também através desse médium, e tal, não sei o quê, falando um monte de coisas num linguajar. Falei, não é possível. Mas eu acho que a espiritualidade me colocou para ver esse livro, que é para mim saber me precaver de atentar para esses equívocos. Então, primeiro, isso daí serviu, e se perguntar hoje para o Eurípides se Chico Xavier escreveu alguma coisa por alguém, sabe qual vai ser a resposta dele? Nada, não escreveu nada. Tudo que está escrito por aí, uns dizem que é Chico, outros dizem que não é e tal. Mas alguns amigos do Chico Xavier, de Uberaba, de São Paulo, receberam uma cartinha do Chico. E eu estava presente quando essas cartinhas foram escritas e essas pessoas afirmaram ser o próprio Chico. Então, o Chico continua trabalhando. Um dia eu perguntei para uma pessoa de Uberaba, escuta, vocês têm notícia de Chico Xavier? Uma pessoa muito conhecida lá, palestrante espírita, tudo. Vocês podem me dar alguma notícia de Chico Xavier? Porque eu tenho até medo de falar lá que Campo Grande eventualmente acontece. Eventualmente, vamos ter muitas conceitos, né? E ele disse assim, imagina, o Chico Xavier está para lá, de para lá, de para lá, de para lá. Ele já trabalhou muito, ele já fez tudo. Ele merecia um descanso. Eu fiquei quieto. Porque se com o corpo ao quebrado que ele estava, até no dia que ele desencarnou, ele tinha ido lá na sopa, velhinho, 92 anos, com o corpo totalmente desgastado, ele trabalhou até o último dia, esteve presente até o último dia. Imagina se o corpo está cansado e tem que ir lá ficar descansando. Não. Então, eu diria que eu creio que ele vai em muitos lugares, ele provavelmente não se identifica como Chico Xavier, mas as pessoas percebem assim, olha, parece que o Chico esteve aqui e tal, né? Não vamos dizer todos, mas alguns deles, lugares, é verdadeiro. Ele teve mesmo. Ele teve. Aqui em Campo Grande já teve um caso, uma pessoa chegar para mim e falar que lá no nosso centro espírita trabalha direto Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Chico Xavier. Os três estão lá, todas as reuniões, eles ficam do começo ao fim. Eu falei, é? O que eu posso fazer, né? Então, essa é a questão. Essa questão do código é muito importante. É muito importante e eu torço que continue assim. Estou à disposição de outras perguntas. Eu também desconfiava da mesma coisa, né? Que eu achava que o código era somente para não ter uma enxurrada de mensagem, né? É. Olha, se você assistir amanhã a nossa... Eu não sei o que a gente vai falar lá, porque são muitos temas, mas amanhã a gente vai ter 2 horas conversando com o pessoal do Vivência Espírita. O Recanto da Prece vai estar transmitindo ao vivo também. Horário daqui de Campo Grande, 7 horas da manhã. Horário de São Paulo, 8 horas da manhã. É 2 horas de programa. Eu posso fazer a pergunta também. É um prazer estar falando com o senhor. Eu lembro que uma das vezes que assisti o Pinga Fogo, o Chico, se eu não me engano, ele foi talvez uma pessoa religiosa que primeiro falou sobre extraterrestre, né? E hoje em dia a gente vê tanto falando de extraterrestre. O senhor ouviu alguma vez ele comentar de contato de extraterrestres? A gente sabe que a própria doutrina fala que, né, que existem outros mundos. Sim. Mas ele, assim,
Em algum momento ele falou desse contato, ele falou alguma coisa sobre extraterrestre, assim, ou é coisa de imaginação Olha, das eu vou pessoas? dizer do que eu sei, do que eu posso testemunhar. Eu, como espírita, eu estou optando para estudar Kardec e os livros, principalmente de Chico Xavier, porque o meu vínculo sempre foi Chico Xavier, sem nenhum demérito a qualquer outro médium, mas é com quem eu estou vinculado num trabalho muito, para mim, muito sério. Então, daquilo que eu vi, eu posso falar. Eu escuto muita gente falar, seja religiosos, espíritas ou não espíritas. Tem grupos espíritas que buscam outras pessoas que estudam ufologia e tal, e conversam sobre o tema. Eu posso lhe dizer que a pessoa que fundou a revista UFO, que é a maior dessa área de ufologia, né, que tem no Brasil, ela foi fundada em Campo Grande, pelo Gevaerd, Ademar Gevaerd. Eu conheci ele, conversei muito com ele, e há pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás aproximadamente, ele teve também na nossa reunião no Recanto da Prece, que ele foi lá com a ex-esposa dele, que ele está separado da esposa, porque a filha que eles tinham em comum morreu no acidente em Campo Grande, e então ela passou a ser frequentadora do GAEP, que é o Grupo de Apoio Espiritual a Pessoas Enlutadas, que nós temos junto ao Recanto da Prece. Então, eu tenho alguns bate-papos que eu tive com Gevaer, que tem estado em muitos locais, até em centros espíritas, tem feito lives com pessoas espíritas e tudo mais. Então, eu não descreio de vida em outros planetas, porque a doutrina espírita é muito clara nesse tema. Mas quando a gente vai falar de Chico Xavier, eu só posso falar uma única coisa que eu ouvi ele falando. Então, isso eu posso narrar para você agora, porque isso, eu estava na sala, eu estava longe dele, assim, uns 2 metros, mais ou menos, no máximo, 2 metros, 2,5 metros, ali pertinho dele, ouvindo o diálogo, sem microfone, sem nada, né? Na sala da casa dele. Na fila que estava de pessoas para falar naquela noite, tinha uma senhora que chegou lá e disse para ele mais ou menos, ipsis literis as palavras, mas a essência eu lembro. Ele disse para ele assim: olha, senhor Chico, eu já fui em tudo quanto é lugar para saber notícia do meu marido. O meu marido era piloto e trabalhava num pequeno avião na Amazônia, no Pará, em Manaus, naquela região do Pará e do Amazonas. Ele trabalhava lá com um avião de transportes, e um avião pequeno. Então, o avião desapareceu, ninguém conseguiu localizar nunca, todo quanto é lugar que eu fui para ter alguma notícia, eu não consegui nada, eu precisaria ter alguma informação do meu marido, mais ou menos assim. Ele ouviu tudo, a explanação mais detalhada, que a mulher deu uma explanação mais detalhada, ele ouviu, parou um pouco de tempo, certamente assessorado por outros espíritos, né? Ele deu a seguinte resposta: olha, pode ter acontecido, quer dizer, ele não falou foi assim, pode ter acontecido de ele ter sido levado por alguém de outros planetas que chegam até aqui na Terra, porque nós recebemos muitas visitas e as pessoas pensam que os visitantes que vêm aqui na Terra são todos bonzinhos, mais evoluídos, mas não são, não. Tem alguns que vêm e vêm pegar corpos para experiências. Então, pode ser que isso tenha acontecido com ele. Mas na interpretação que eu fiz, posso estar certo na interpretação ou não, mas da maneira como eu ouvi, eu senti o seguinte: ele foi um abduzido, quer dizer, ele foi uma pessoa que foi levada. Aí, como espírita, a gente fala assim: mas escuta, não tem os guardiães do planeta que Jesus coloca e tal, assim? Sim, eu acredito também nisso, eu sei que isso existe. Mas qual é o planeta que nós vivemos? Provas e expiações. Será que nós não vamos ter vulnerabilidade nenhuma? Nós vamos ter aqui uma redoma de proteção total?
nós temos o que merecemos. Nós vamos viver de acordo com a nossa capacidade. Hoje, mais do que nunca, ação e reação, às vezes acontece na mesma encarnação, ou no mesmo dia, ou quase que na mesma hora. Então, nós temos que ter muito cuidado e muita preocupação no que pensamos, no que fazemos, e se somos egoístas, né? Porque o egoísmo é meio sério. A pessoa pensa só no egoísmo material, mas existe egoísmo espiritual. A gente sabe das coisas e não fala. Por exemplo, meu filho me convidou para falar alguma coisa. Eu poderia dizer para ele, não, Luciano, eu já não vou falar. Não, eu fui convidado, eu vou falar. Eu não posso sair me oferecendo, mas do que eu sei, eu estou à disposição. Então, essa resposta que eu lhe dei é tudo que eu ouvi da boca dele. Fora disso, outras pessoas poderão ter escutado outras coisas, mas eu não posso testemunhar pelo que os outros pensam. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Carlos, eu gostaria de saber se por acaso vocês, o pessoal do Recanto da Prece, teve alguma outra instrução alguma orientação de Chico Xavier em relação às atividades que vocês deveriam desempenhar ou desempenham até hoje, além dessas cartas e mensagens, alguma coisa assim? Se ele deu algum outro tipo de orientação no que vocês seguirem no trabalho, né, nas atividades de vocês, e que vocês seguem até hoje. Sim, vou te explicar isso. É muito interessante sua pergunta. E você citou o Recanto da Prece. Você sabe que tem 2 recantos da prece, um no quintal de casa e um no local que eu trabalho. Então, é daquele tipo o seguinte, não tem como fugir de centro espírita. Se está em casa, tem centro espírita, se está no trabalho, tem centro espírita. Então, no centro espírita que fica aqui em casa, ele já tem 36 anos, mais ou menos, de existência. E, alguns anos atrás, Chico Xavier ainda estava encarnado, e uma médium, que talvez você conheça, a Anita. Então, você conhece a Anita. Então, a Anita, ela de vez em quando falava para mim, Carlos, o Chico Xavier esteve hoje aqui, colocou um vaso de flores na mesa, ficou um pouquinho de tempo e foi embora. Mas ela me falava várias vezes, e eu ia a Uberaba, eu nunca chegava para o Chico. O senhor esteve lá? Não, nunca. Nunca perguntei. Mas um dia, estávamos eu, a Beth, o Luciano, meu filho, e um senhor que trabalhava aqui de vigia no quintal, o seu José, que, por sinal, hoje a mulher dele veio a óbito pelo Covid, justo no dia de hoje. Então, o senhor José Vieira, que é da Congregação Cristã do Brasil, ele estava com a gente. E nós tínhamos ido para Uberaba. E, nesse dia, o que aconteceu? Nós fomos convidados para almoçar com o Chico Xavier, na casa dele. Eu sabia sempre que ele recebia pessoas lá, mas sempre várias pessoas, né, e tal, mas eu nunca tinha sido convidado, e essa foi a única vez, porque eu nunca precisava, de certo, né? Mas ele convidou, nós fomos lá, o Eurípides que levou a gente lá para abrir o portão, para a gente entrar na casa, e a dona Dinorá, que trabalhou 40 anos com o Chico, cuidando dele, tudo. Dona Dinorá, inclusive, hoje à tarde batemos um papo com ela. Todos nós aqui conversamos com Dona Dinorá, que mora lá em Uberaba. Conversamos pelo WhatsApp. E a Dona Dinorá, então, que era cozinheira, preparou a comida, tudo ficou lá no fogão, e ela desapareceu, foi embora. Ou foi não sei para onde, sei que não estava lá. E o Eurípides deixou a gente lá e também foi embora. Só ficamos eu, a Beth, o Luciano e o seu José Vieira, que era trabalhador aqui em casa. E aí, durante o almoço, batendo papo com ele, ele chega para nós e fala assim, Carlos, eu preciso te contar uma coisa. Eu preciso te dizer que sempre que eu posso, eu dou uma passadinha na sua reunião. Ah, o senhor tem estado lá? Sim, sempre que eu posso, eu dou uma passadinha. Ah, então eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. O que é que nós precisamos mudar para aperfeiçoar? O que está errado? O que precisa fazer para melhorar? Eu quero fazer a coisa certa. Ele respondeu para mim, continue como está, que está tudo bem, está tudo certo.
A partir daí, eu continuei ainda perguntando para ele. Outras viagens também, como é que estava? Ele dizia que estava tudo bem. Então, a orientação, como ela que é? Você está firme no trabalho, você vai recebendo intuição, você nem percebe. Você recebe intuição, como é que tem que fazer, o cuidado que você tem que ter, o zelo. Você não pode ser responsável de tudo e de todas as pessoas, que você tem participado das nossas transmissões ao vivo, e você sabe que eu não censuro ninguém. E que hoje nós somos em 4 coordenadores, e eles convidam quem eles querem, e eu não vou ficar apitando, dizendo e normatizando como tem que ser, não. As pessoas já estão no ambiente e sabem como é que é o correto. Então, a orientação vem automaticamente pela espiritualidade. Agora, ele escreveu cartas de próprio punho para a gente também, né? Sempre dizia alguma coisa, né? Satisfez a resposta? Seu Carlos, queria fazer uma pergunta que eu lembrei agora da cachorrinha dele, a boneca. O senhor conheceu a boneca? Não, eu não cheguei a conhecer a boneca, porque como a boneca ficava sempre lá dentro da casa dele, naquele período em que a boneca estava lá com ele, eu não entrava na casa dele. Não, as pessoas não podem pensar assim, nossa, o Carlos era de dentro da casa e tal. Não, eu fui muitas vezes em Uberaba, nunca pedi para entrar na casa dele. A primeira vez que eu entrei na casa dele, mesmo já trabalhando há anos com mensagem, eu não exigia privilégio, nem esperava qualquer coisa além. Só o fato de eu poder ir lá e vê-lo, e quando chegava no fim da reunião, poder apertar na mão dele, cumprimentar ele, falar alguma coisinha com ele, para mim isso já era glória. Então, naquele período dessa cachorrinha, eu creio que eu nunca estive lá. Agora, eu tive os últimos anos, eu tive muitas vezes na casa dele, todas as vezes que eu ia, eu era convidado para sentar à mesa, junto lá que ele estava psicografando, que ele estava encarnado ainda. Depois que ele desencarnou, toda viagem que eu vou a Uberaba, eu sou convidado para sentar à mesa e fazer sempre um pequeno comentário lá. Mas eu nunca pedi uma única vez, olha, eu quero entrar, deixa eu entrar. Não. Depois, quando eles me convidaram a primeira vez, que eu nem lembro quando foi isso, tem muitos anos, aí, a partir daí, todas as vezes que eu chegava lá, eu era convidado para entrar. O que acontecia? Terminava a reunião, e aquela multidão perto do portão da entrada da casa do Chico, para poder, depois da reunião terminada, para ter algum momento com ele. Mas ele poderia atender o quê? 30 pessoas, 40 pessoas no máximo? Às vezes nem isso, às vezes nem isso. Então, o que aconteceu? O Eurípides ficava no portão e falava, você pode entrar. Ele falava, Carlos e Beth, vocês podem entrar. E outras pessoas, oh, deixa entrar, não sei o quê e tal. Ele falava, aguarde, mas o Chico não tinha condições físicas para atender todo mundo. Seu Carlos? Sim. Certa vez um amigo meu me disse que teve a oportunidade de ir a Uberaba e ficou maravilhado com a questão da água de cheiro de rosas, né? Sim. O senhor presenciou isso? Não, lá eu sei de muitas pessoas que a água ficava perfumada. Isso. Aqui em Campo Grande eu tive um centro espírita que eu fui, que também a pessoa colocava a água assim, quando terminava a reunião estava perfumada. Isso eu vi aqui em Campo Grande, né? Mas lá eu escutei falar muito disso, mas eu não vi nenhuma. Eu posso dizer que eu senti perfume da espiritualidade lá, forte mesmo, na fila de atendimento, o centro ainda ia abrir, e eu fui lá, eu estava viúvo na época, eu estava na fila, e tinha uma senhora muito sofrida, chorando e tudo mais, lá na fila. Seriam umas 3 horas da tarde, o centro iria abrir, acho que 6h30, 7 horas, qualquer coisa assim, e aquela senhora naquela fila lá, e eu tinha ido lá só para dar uma olhada assim, lá por fora. Aí eu fui conversar com ela. Para ver se eu podia ser útil a alguma coisa, né? Porque às vezes uma palavra e tal. E comecei a conversar com ela, ela acalmou e de repente inundou tudo de perfume de rosas. Então, esse daí eu vivenciei lá na fila, encostado ao muro do centro. Agora, aqui em Campo Grande, quando eu fiquei viúvo,
eu quase, logo que eu fiquei viúvo, quase toda semana eu sentia perfume dos espíritos e eu convidava as pessoas para chegarem perto de mim para ver o que estava sentindo. Alguns sentiam perfume, outros não sentiam nada, porque o perfume era espiritual. É. E o mais engraçado, vou contar mais uma coisinha a respeito de perfume. Aqui em casa nós tínhamos uma empregada, uma colaboradora da cozinha que fazia o almoço e limpava a casa, e então ela cuidava da casa. Não era diarista, não, era mensal. E tinha o seu José também, esse que eu falei, né? Que é da Congregação Cristã do Brasil, ele ficava no quintal o dia todo, porque a gente não parava em casa e a casa tinha sido assaltada 2 vezes, então a gente pôs um vigilante no quintal. E era o seu José da Congregação Cristã do Brasil. Então, eu espírita, a cozinheira super católica da igreja que tem aqui perto de casa, super católica mesmo, né? E o São José super da Congregação Cristã do Brasil. E nós nos entendemos sempre muito bem. Aí eu estou trabalhando na mesa aqui na sala de casa, quem conhece minha casa, não é a primeira parte da sala, a segunda parte tem uma mesa redonda, estou lá trabalhando nos papéis e tal, não sei o que eu estava fazendo, eu sei que, de repente, veio uma onda de perfume de rosas, e a casa ficou inundada de perfume de rosas. E eu sabia que eu não tenho esse perfume em casa, então eu já tinha recebido muitas vezes perfume, e eu pensei, é o perfume de rosas dos espíritos. Aí, o que eu fiz? Eu chamei primeiro o seu José, que ele era mais antigo, né? Abri a porta e falei, seu Zé, faz favor, vem aqui. Aliás, primeiro chamei a cozinheira que estava mais perto. Primeiro chamei a cozinheira. Não lembro agora o nome dela, mas a Beth é capaz até de lembrar. Chamei a cozinheira para ela vir aqui. Aí, fulana, a senhora está sentindo alguma coisa aqui diferente na sala? Ela falou assim, ué, o senhor derramou um vidro de perfume? Falei, não, o que a senhora está sentindo? Mas é perfume de rosas. Mas está vindo de onde? Vê de onde está. Anda na casa aí, vê aí onde é que vem. Ela andou assim, mas está em todo lugar, não sei de onde vem, não. Tá perfume. Ah, então tá, aguarda um pouquinho aqui. Aí chamei, seu Zé, faz favor, vem aqui. Seu Zé entrou. Seu Zé, o senhor, está tudo bem? O senhor está tudo bem. Então, o senhor está aqui na sala com a gente. O senhor está sentindo alguma coisa? Não, absolutamente nada. Mas nenhum tipo assim de um perfume? Não. Aí ela ficou zangada. Falou, seu Zé, o senhor não está sentindo forte do jeito que está, a católica, né? Forte do jeito que está esse perfume de rosa, o senhor vai me dizer que não está? Mas, dona fulana, vamos por Cida, né? Dona Cida, eu não estou sentindo. Ah, o senhor está pensando que eu sou mentirosa? Eu não sou mentirosa, não. Está aqui cheio de perfume de rosa, eu não sei de onde é que vem. Ajuda eu a achar de onde vem esse perfume. Ajudando a achar o quê? Que eu não sinto nada. Ela, brava, mas eu não estou mentindo. Calma, dona... Vamos fazer que o nome dela é assim. Calma, dona Cida, está tudo bem. É que esse perfume, eu queria falar para vocês, esse perfume vem de Deus, é da espiritualidade, nem todo mundo sente. E é bom que uma ou outra pessoa não sinta, que é para comprovar que não é um frasco de perfume derramado, que eu não peguei perfume de algum lugar e espalhei na casa. Então, ela falou, mas, senhor Carlos, eu continuo sentindo muito forte. Eu falei, tudo bem, que bênção, né? Então, agradeço a Deus da senhora sentir isso aí e tal, eu também continuo sentindo. O senhor Zé falou, pois é, eu também queria sentir, mas não estou sentindo nada. Então, isso aqui ocorreu aqui em casa, em relação a perfumes. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Dá vontade de ficar ouvindo ele até de madrugada, né? Muito bom, né? Oportunidade única. Olha, mais alguém? O que eu gostaria de dizer a todos, um dia, quando tiver um presencial, eu posso ir lá no presencial e a gente falar algumas coisas mais, porque eu tive muitas oportunidades, muitas. Se vocês pegarem, entrar no Google, vocês entrarem no Google e colocassem materializações de espíritos, vocês vão ver que a primeira fotografia que aparece lá é o Chico Xavier, com um médium que está liberando o ectoplasma pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, e um espírito já materializado do lado. Essa fotografia está no Google.
Pois bem, aquele médium chamava-se Antônio Alves Feitosa. Eu trouxe ele em Campo Grande várias vezes. Numa das vezes que eu trouxe, foi feito um trabalho de materializações de espíritos aqui no Recanto da Prece. Tinha 22 pessoas que participaram, e tem alguns que eu ainda lembro que estão aqui, que dá para vocês conversarem com eles, e que participaram desse trabalho. Materializou uma freira pequenininha, um médico mais alto, tudo andou, tudo. Pode pegar na mão do espírito, assim, tudo. Então, são coisas que depende de muita calma, estudar, ver, para conhecer. Senão a gente, quando a pessoa fala assim, não, isso não é possível e tal, não sei o quê, a gente teria que perguntar assim, né? Às vezes a gente pergunta, às vezes não. Qual estudo que você fez a respeito desse assunto? Porque eu não posso, por exemplo, falar nada de medicina, eu não sou médico, eu não estudei medicina. Se eu falar muita coisa de medicina, eu estou falando bobagem. Então, a gente tem que falar do que a gente sabe. Discordar de acordo com o conhecimento da área específica, né? Agora, muitas pessoas, às vezes, têm o copo cheio já. Você vai querer falar qualquer coisa? Não, isso não tem nada a ver. Aí não adianta, a pessoa está com o copo cheio. Seu Carlos, opa, quem? Dona Malu, pergunte, por favor. Seu Carlos, uma vez o Luciano levou lá no centro um disco, foi uma materialização. O que aconteceu? Eu tive em São Paulo, participando dessas reuniões de materializações de espíritos, eu penso que umas 10 vezes, aproximadamente. Levei pessoas de Campo Grande para ir comigo também, o doutor Eurípides Barçanufo Pereira, irmão da Maria Garcia, que tem uma clínica na rua Antônio Maria Coelho, chama-se Pró-Renal de Hemodiálise, ele é um dos donos da clínica. Ele é meu amigo de infância, eu convidei ele para ir a São Paulo para participar lá do trabalho, ele foi, constatou tudinho. Tem também um que é hoje pesquisador da Fiocruz, participa das nossas reuniões também, que é o Antônio Flávio Ferraz, também é um dos que eu levei e também participou. Tem a Constância, esposa do Laurentino. Eu não lembro quem mais, eu sei que sempre que possível alguém ia comigo, porque a gente queria facilitar para as pessoas terem acesso também. Então, numa das reuniões, aconteceu um fato marcante. Nós estávamos lá, normalmente era no máximo 10 pessoas. A recomendação era muito severa, não podia beber álcool, não podia, quem fumava não tinha que ficar 2 dias sem fumar antes, uma série de recomendações, né? E procurar ler coisas edificantes, não escutar músicas estridentes, sabe? Bom, a gente chegava lá no centro, ficava na Vila Gustavo, chamava-se Casa dos Espíritos, e a gente entrava para a sala de reunião, mas a sala era uma sala assim, ela não tinha janelas, que eu me lembro, não lembro de ter visto nenhuma janela, e se tinha, eu não lembro de ter visto. Tinha a porta de entrada, por isso que era, acho que poucas pessoas, porque demorava não muito tempo, para o ar não ficar viciado também, né? E é para não ter fraude. Então, tinha uma cortina, dividindo a sala em 2 partes, do outro lado só tinha uma cama, uma maca, se fosse algum doente, aí deitava naquela maca, mas só isso aí, mas nunca eu lembro de ter, quando estive lá, às vezes, ter alguém que fosse deitar naquela maca. Maca simples, que você via assim tudo, a parte de baixo, de cima, tudo. E não tinha mais nada lá. Então, o médium entrava, normalmente, tudo, aí ele pedia que a pessoa, alguém amarrasse ele numa cadeira lá e tal, como nós fizemos aqui, né? Aprender com cadeado, com correia, tudo, para ele ficar imobilizado. E o médium, ele tinha muito medo de espíritos, então ele tinha um lenço preto, falou, amarra esse lenço preto aqui nos meus olhos, aqui, assim para trás, porque eu não quero ver, vai que eu abro o olho e vejo esse espírito, eu tenho muito medo. Ele falava. E ele falava, era a verdade dele, ele era médium, tinha feito isso, mas tinha medo. E então, logo que entrava, fechava a porta, apagava-se todas as luzes, aguardava um momentinho só, já começavam os espíritos se manifestarem. Então, eles tinham uma perazinha lá, que ficava lá, solto no ar, lá eles apertavam aquela perazinha, assim, de uma luz pequena, não de intensidade grande, né, por causa do ectoplasma, e as pessoas, então, podiam ver os espíritos, né? E aí, às vezes, ele formando até, e eles, então, vinham depois ali com as pessoas e falavam. Então, um dia, nós estávamos lá, e o espírito materializado ali, bem perto de todos nós,
digamos que estava de mim 2,5 metros, não, 3 metros, uns 3 metros de mim aproximadamente, e ele disse assim, e eu via ele assim meio na penumbra, via, mas não tão bem quanto depois, né? Aí ele falou assim, Carlos, nós queremos te dar um presente. Você pode vir até aqui? Eu falei, posso. Eu vou acender uma luz melhor para você não ter... Não, do jeito que está, eu posso ir sem problema nenhum. Não, mas eu vou acender. Acendeu porque as outras pessoas pudessem ver também. Então, estava numa intensidade que era possível as pessoas, às vezes, sem ferir o ectoplasma. Aí, quando eu cheguei bem perto dele, eu vi uma coisa diferente que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi o rosto dele, os braços, o corpo. Não olhei para os pés naquela hora, porque você fica olhando mais para perceber que ele estava em pé ali na minha frente, mas eu não olhei para o chão, né? Eu estava com o foco, né? Aí eu olhei uma coisa interessante, porque a caixa torácica dele aqui, a frente dele aqui assim, tinha a roupa que ele estava, né? Um filozinho branco ou qualquer coisa assim, mas era para parecer assim, mas essa parte interna todinha oca, completamente oca. A cabeça formada, a boca, tudo formado, mas essa parte oca e com uma luz. Aquela luz era intensa que vinha assim para fora, assim, aquela luz. Então, dava para mim ver bem que era oco ali. Aí, ele, do nada, eu não sei, porque o médium não tinha entrado com aquilo ali, não vi em lugar nenhum, tá? O médium chega assim com um disco, aquele disco que a senhora viu, que é uns 78 rotações, ele é rígido demais. Chegou assim segurando nas pontas, e falou para me segurar nas outras pontas. Então, ele estava segurando do lado, e deu para me segurar do outro lado, assim, e nós dois ficamos segurando com as duas mãos o disco. Aí ele me pergunta assim, está perfeito esse disco? Eu falei, para mim está perfeito, né? Está um disco ali redondo. Aí ele pegou o disco e falou assim, nós vamos te dar de presente. Ele pegou o disco assim, e fez isso, enrolou assim na frente de todo mundo. Entregou, leva, essa é uma lembrança para você. Mas não estava quente, não estava gelado, não estava nada, disse com a mesma temperatura que estava quando eu peguei antes, ele entregou em seguida esse disco que eu tenho até hoje aqui em casa, mais ou menos assim, entregou bem enroladinho. Depois eu fui olhar, até a parte interna, o rótulo estava enrugadinho tudo, mas não foi assim um produto químico ou qualquer coisa que ele colocasse, porque senão poderia ficar um pouquinho mais torto aqui, não. Estava, a senhora viu ali certinho, e ele fez numa velocidade grande. Aí ele deu uma lição para a gente. Ele falou assim, vocês, encarnados, pensam que é um grande ato fazer uma coisa dessa. Isso aqui para nós é tão fácil, não tem problema, é a coisa mais fácil fazer isso. Você sabe qual é a maior dificuldade que vocês têm aí na Terra? A maior dificuldade de vocês é aprender a amar o próximo. Vocês não conseguem amar o próximo com tudo que já veio de ensinamentos por Jesus, pela doutrina espírita, e vocês ainda continuam sem amar o semelhante. Então, que lição, hein? Ali marcou muito para mim, sabe? Marcou muito porque eu falei, meu Deus, a gente tem a Bíblia, a gente tem os livros de Kardec, a gente tem os livros de Chico Xavier. Se gosta de romance, tem os romances. Se quer os científicos, tem os científicos. Se quer os filosóficos, tem. Tudo que você pensar, tem. As cartas consoladoras que vieram através de Chico Xavier e de tantos outros médiuns. Né? E a gente ainda tem dificuldade de amar, às vezes, as pessoas de dentro da nossa casa. Mas é dentro da nossa casa que Deus pôs assim, um temperinho para um marido gostar da mulher e a mulher gostar do marido, e fazer eles se gostarem. Ai, a mulher da minha vida. E ela, ai, não poderia encontrar outro homem igual ele da minha vida e tal. Começa. Foi tudo preparado. Gente, agora vocês vão se entender. Agora vocês vão mostrar quem vocês são e vão encontrar o nível de vocês, vão ver se vocês querem crescer ou não. Vocês poderão crescer ou ficar parados, se complicar ainda mais. A vontade, o livre-arbítrio está aí. Jesus disse para nós que nós nos amássemos uns aos outros. O homem que mudou o tempo no planeta, o homem que mostrou as curas que nós encarnados gostamos de ver, as curas materiais, quando na realidade que nós precisamos, também as curas materiais ajudam muito, mas são as curas do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso egoísmo, né, do nosso desamor, da nossa agressividade.
né? Então, eu estou levando essa minha vida aqui como uma das melhores que eu já pude ter em toda a minha vida. Não teve encarnação melhor que essa. Não teve, porque uma pessoa ser possuidora de 2 tesouros, dos maiores tesouros que tem hoje na face da Terra, e não fazer uso desses tesouros. O primeiro tesouro, vamos pôr um tesouro meio material, meio semimaterial, é o tempo. Nós temos um tempo nesse corpo físico. Esse tempo precisa ser bem aproveitado. Bem aproveitado. Isso é um tesouro de valor inimaginável. Não tem essa história, vou jogar a conversa fora. Não. Vamos jogar a conversa boa dentro. Então, um outro tesouro que eu diria que é o maior de todos, a humanidade toda, mesmo os países asiáticos ou outros países que acreditavam e continuam acreditando em reencarnação, nunca tiveram um estudo perfeito, um compêndio perfeito, uma literatura tão perfeita como depois de 1857, com o Livro dos Espíritos. Há uma mudança brutal na conceituação existencial a partir de Kardec, a partir da doutrina espírita. Nós deixamos de ser coitadinhos para sabermos que somos responsáveis dos nossos atos. Nós somos o que somos. Essa vida está ruim demais, está ruim. Então, vamos moldar, então, uma vida boa para a próxima encarnação? Vamos começar a partir de hoje? Até hoje estava ruim? Vai roendo esse osso ruim, que você acha que está ruim, mas vai com amor, com calma, com resignação, mas vai produzindo coisa boa. Agora a gente chega aqui na Terra. Eu, por exemplo, cheguei em Campo Grande, já tinha ruas asfaltadas, água encanada, luz elétrica. Uma luz na época quase não tinha em Campo Grande, mas tinha um pouquinho, tinha os lampiões também, né? Bom, hoje nós temos luz, temos água encanada, temos celulares para entrar em contato com o mundo inteiro, temos comunicação e interação com o mundo espiritual como nunca foi possível no planeta. Isso no Brasil nós temos. Outros países têm também, mas já tem algumas limitações. Tem países que podem ter o espiritismo, mas não mexa com os espíritos. É um espiritismo meio assim, só de estudo, sem comunicação com os espíritos. Eu falo isso porque eu visito grupos espíritas fora do Brasil, que sei como é, tem amigos por lá e tal. Então, nós temos um tesouro. O que é que nós queremos mais? Temos tudo, né? É isso aí, seu Carlos. Seu Carlos, muito bom. Obrigada pelo senhor compartilhar e tirar um pouquinho do seu tempo para compartilhar com a gente, né? Toda essa bagagem que o senhor teve aí, não só com o Chico, né? Mas também com a bagagem espírita que o senhor tem, né? Com relação tanto ao GAEP, né? Quanto ao centro aí na casa do senhor. Então, muito obrigada mesmo, tá? Pela oportunidade que o senhor deu aqui para a gente, tá bom? Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, porque a gente recebe muito e a gente tem que compartilhar à medida do possível e quando possível. Eu agradeço. É isso aí. O que é bom a gente compartilha, né, seu Carlos? É isso mesmo, é o correto. Pessoal, só para a gente finalizar, então, e liberar vocês, vou mostrar aqui algumas obras, bem pouquinhas, tá, do Chico, e explico rapidinho o que é a campanha Esclarecimento Chico Xavier, e aí a gente encerra com a prece, tá bom? Deixa eu só compartilhar. Fica à vontade, pode falar. Eu ia pedir para o Luciano ver as pessoas que estão na tela, todos que estão na reunião, que eu quero dar uma pequena lembrancinha que eu vou entregar para o Luciano, para entregar a cada um deles. Então, anotem aí os nomes deles que estão... Eu tirei foto já, seu Carlos. Já tirei foto, vou mandar para o Luciano. Aí gostei. Aí sim, gostei. Não, mas porque a gente tem que passar alguma informação, então não é coisa minha, não, é coisa criada por outros, mas que eu acho que é bom. Obrigado, obrigada, pai. seu Carlos. Obrigada. As palavras aí, foi muito bom. Então, vamos finalizar aqui, gente, só para vocês liberar vocês. Então, aqui, ó, são só algumas, tá? Lembrando, né? Foram mais de 400 obras.
Aqui são algumas das obras psicografadas pelo Chico, lembrando que nenhuma ele cobrou os direitos autorais, tá? Esse aqui é o livro que o pessoal está estudando, que é o segundo curso, que a gente terminar agora o Conheça Espiritismo, é o próximo curso que vai estar fazendo no nosso lar. Esse livro aqui, gente, ele tem um filme também super emocionante, o livro é emocionante, quando eu li esse livro aqui eu chorei horrores, e o filme também é muito emocionante, tá? Então convido vocês, quem tiver a oportunidade de estar assistindo, é muito bacana também, tá bom? E para a gente finalizar por hoje, né, aqui um pouquinho da campanha, né? Na verdade, essa campanha antes ela é chamada de Humberto de Campos, e aí posteriormente ela passou a ter esse nome, Campanha Esclarecimento Chico Xavier, que é o quê? Divulgar a nossa doutrina de lar em lar, né, por meio da mensagem espírita e do empréstimo de livros espíritas, né? Então, a gente faz essa campanha, que são algumas fotos, ó, que eu achei aqui, quando a gente fazia presencial, né, essas fotos aqui são de outras casas, e agora a gente está fazendo de uma forma online, né, porque assim, veio a pandemia, então a gente se sacode para dar um jeito de tentar continuar o trabalho, né, então a gente tem feito online, tá dando certo também essa experiência, tá, então a gente faz contato com quem a gente conhece, né, para ver se a pessoa quer o empréstimo de livro, a gente faz num sábado isso, por 1 hora, é o período que a gente faz, e aí no sábado seguinte a gente leva no endereço da pessoa, atendendo todo o protocolo de biossegurança, vamos de máscara, com álcool em gel, o livro vai higienizado, dentro de um saquinho higienizado, né, e aí a gente faz esse empréstimo e em 2 semanas a gente volta para retornar e emprestar, né, o livro para outras pessoas também, tá? Então, é uma forma que a gente tem de estar divulgando também a nossa doutrina, né? Porque às vezes a pessoa acha que não faz sentido ainda o estudo, não está nesse momento, né? Mas de alguma forma ela vai ter contato aí com a nossa doutrina que consola, tá bom? E aqui uma mensagem, né? Eis o livro espírita, eis a luz dos céus, à disposição dos homens. Uma mensagem de Bezerra de Menezes, tá bom, gente? Bom, era isso. Quem vai fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do Chico? Ficou alguma dúvida? Se alguém quiser, só abre o microfone aí e perguntar. Tudo certo, gente? Posso fazer só mais um pedido para o Carlos? Claro, fica à vontade. Eu queria que, assim, porque nos filmes que aparece o Chico, ele é uma pessoa muito meiga e ele tem um senso de humor também, assim, muito meigo. É uma pessoa fofa demais, muito querida. Eu queria que você contasse para nós uma passagem, assim, desse momento que é o Chico pelo Chico com vocês, de um momento assim de humor, entendeu? Que vocês sorriam juntos, uma piadinha que ele contou, uma história engraçada, alguma coisa assim nesse sentido. Tem? Olha, eu teria 2 coisas para falar, vou ter que escolher uma delas. Bom, eu vou falar as 2 porque é bem rapidinho mesmo. Uma delas é o seguinte: muitas vezes a gente terminava a reunião mais cedo, lá na Casa da Prece, quando ele estava encarnado, e se não tinha muita gente, ele saía ali na varanda e ficava conversando com as pessoas. E algumas pessoas contavam uma ou outra daquelas piadas de salão, e ele também contava alguma coisa bem engraçada, mas ele contava e ria, e todo mundo ria também. Quer dizer, o Chico era muito alegre, muito alegre. Então, isso daí, eu como não tenho boa memória para guardar piadas, eu escuto 10 piadas, 10 minutos depois você me pergunta, eu talvez não lembro de nada, mas esse é um caso. Agora, teve um caso que foi um caso que eu diria que foi lá dentro da casa dele mesmo, numa das viagens. Ele fez uma pergunta para mim, e isso daí vai estar também talvez esteja na live de amanhã, talvez não, não sei. Mas ele chegou e perguntou assim para mim, porque vocês sabem que tem muito espírita que não gosta, que fala de vidas passadas, né, de reencarnações, né? Fulano é reencarnação de B, C, D, tudo mundo, não, tem que estudar, isso aí não pode.
Bom, eu gosto disso daí, falo no campo das curiosidades, porque chegou de bandeja para mim muita informação nessa área. E eu provo que não tem nada de errado, porque a doutrina espírita estuda a reencarnação. Mas o Chico chegou para mim e perguntou assim, ô Carlos, ele estava assim meio sério, assim, né? Ô Carlos, o seu passado está lá na antiga Prússia ou está na Bavária? Porque eu sempre gostei muito da Alemanha, né? Fui muitas vezes na Alemanha. Então, o seu passado está lá na Prússia, na antiga Prússia, né? Ou na Bavária? E eu, como eu já gosto muito da Bavária, né? Fui logo falando assim, meu passado, Chico, está todo na Bavária, porque quando eu chego na Bavária, as cidades que eu vou lá, por exemplo, Nuremberg, quando eu fui a primeira vez, eu cheguei lá, eu falei, mas eu conheço isso aqui tudo, né? E eu estava em casa, totalmente em casa, né? Então eu falei logo, Bavária, né, para ele. Ele pegou, deu uma risada gostosa, sabe? Quem estava ali perto pôde ver, ele riu, mas assim, coisa rara de ver ele rir bastante, como eu vi naquele. Ele, cara, não está, não, seu passado não está nem na Prússia, nem na Bavária. O seu passado está todinho aí com você. Aonde você estiver, está o seu passado. Está com você. Não ficou para lá ou para cá, não. Ou seja, nós somos o arquivo, né, de quem somos, o que fizemos e o que podemos modificar. Não, está tudo junto, está tudo aqui. Mas ele riu gostoso, porque ele viu da minha infantilidade, né? Ele perguntou uma coisa citando, né, o que eu iria responder. E eu caí que nem bobinho, porque é isso aí. Então, mas eu vi ele outras vezes rindo, felizes também, mas é que eu não lembro. Eu lembro que teve uma vez que ele contou uma piada tão engraçada, mas tão engraçada, que todo mundo se esborrachou de rir, sabe? Mas é tudo piada assim, de salão mesmo, quer dizer, coisas relacionadas com o dia a dia das pessoas, né, que fez o povo rir para valer. É o que eu posso te dizer, é do que eu presenciei, né? do que a gente sabe. Mas é o seguinte, psicografados livros do Chico, hoje já são mais de 500, porque surgiram outros originais. E de biografias, eu não sei não, se não chegou a 300 livros, deve estar chegando, mas mais de 220 livros biográficos existem. Então, no planeta Terra, eu não sei ninguém que tenha tantos livros biográficos ou tantos livros editados. Eu não sei. É isso. Muito bom, pessoal. Seu Carlos, para a gente finalizar, o senhor pode fazer a prece para a gente, por favor? Posso. Pode? Posso. Tá bom. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga que nos auxilia a todos e pedimos, Senhor, temos recebido tantas bênçãos, tantas generosidades. Permita, Senhor, que possamos estar vinculados a um trabalho edificante no bem. Nós te pedimos, Senhor, que não permita que sejamos, ao desencarnar, mais um espírita que se arrependeu de não ter aproveitado bem a vida, no sentido de facilitar o planeta, ou seja, a região onde nós estivermos e com quem estivermos, não transformarmos em algo melhor. Reconhecemos, Senhor, as nossas imperfeições, mas ainda assim, Senhor, nós solicitamos, ampara-nos e nos auxilie sempre na perseverança. Não nos deixe sem trabalho. Não o trabalho material, esse nós temos que procurar mesmo. Mas o trabalho que possa ser o facilitador dos conhecimentos, da renovação, do amparo,
principalmente nesses tempos dessa pandemia, que não sejamos nós espíritas, Senhor, a lamentar, a lamentar e a lamentar, ou a criticar, criticar e criticar, mas agirmos, Senhor, permita que possamos agir como Paulo, na estrada de Damasco. Senhor, que queres que eu faça? E indique-nos, Senhor, a rota, facilita-nos o entendimento da rota, para que as nossas palavras possam mais edificar do que destruir, mais facilitar do que complicar, mais amar do que odiar. Que a vossa luz se faça presente no coração de todas essas pessoas que estamos aqui juntos, reunidos, e que possamos, cada um de nós, na abrangência das nossas possibilidades, realizarmos o melhor. Permita, Senhor, também que a gente não reclame tanto, que a gente compreenda as necessidades de aprendizados menos agradáveis. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este dia, por esta oportunidade. Que a vossa paz possa nos envolver a todos. E deixamos a nossa gratidão a toda espiritualidade amiga que participaram conosco nestes momentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez, seu Carlos. Pessoal, obrigada a todos que se fizeram presentes. 26, a gente teve o auge aí, né? Agora estamos em 21, alguns saíram, mas 26 participantes aí dessa oportunidade, né? Única, né? Da gente tá conhecendo um pouquinho, bem a fundo, né? De quem conviveu ali com o Chico, tá bom? Então, muito obrigada a todos, uma ótima noite, um ótimo domingo, fiquem em paz, fiquem com Deus e até sábado que vem. Tchau.